muitos anos, não me parece que ela vai acabar a curto prazo. O próprio CONFAS, que é o órgão, Conselho de Política Fazendária, que reúne todos os estados, que foi criado com a finalidade de resolver esses desequilíbrios, ainda não atingiu a finalidade que ele precisaria. Então, uma das coisas que a gente sempre observa, eu tenho falado muito isso no livro, é que a gente tem que criar uma política tributária, mecanismos que a gente permita à população conhecer o que ela paga, mas mais do que isso, ser tributada, porque é importante, nós temos que pagar os nossos tributos, mas de uma maneira que seja justo. Então, eu tentei trazer no livro algumas informações de maneira prática, é um curso completo. Esse livro eu fiquei 6 anos escrevendo ele. E durante 6 anos eu trouxe uma experiência de julgador, experiência do advogado, experiência do professor. E cada vez eu ajustava uma coisa, escrevia outra. Com uma linguagem simples. Porque que entenda desde o empresário, a dona de casa, até o estudante. Com uma obra que seja profunda. Então a gente aborda tudo, desde a parte constitucional até o direito tributário internacional. Então eu trago algumas curiosidades. Por exemplo, o parágrafo, né? A gente tem aquele símbolo do parágrafo. Mas a gente não sabe para que é aquilo. Aquela cobrinha que a gente vê toda hora. Falamos parágrafo. Mas aquilo, na verdade, eu coloco no livro, são 2 S's, que é signum sectionis, que vem do latim, que é uma seção de corte. Então a pessoa vai entender o que é um parágrafo, o que é um artigo, o que é um caput, por que tem aquela cobrinha. Uma outra curiosidade que eu trago é, no passado, existiu no Brasil uma lei que o presidente da República, os senadores e os ministros pagavam uma alíquota de imposto de renda maior do que a população. Existiu isso, um fato real, era um outro modelo que nós tínhamos. E trazendo algumas outras informações práticas, os cuidados, as dicas de tributação, o cuidado que a empresa tem que ter. Eu vou dar um exemplo aqui, caso real, para mostrar como há algumas injustiças fiscais, não só na política tributária, mas no dia a dia. Caso real, o senhor ele tinha 2 rendimentos e ele fez a declaração, ele separou da esposa. E ao separar da esposa, de fato, não de direito, ele entregou um salário para a mulher e ficou com o outro. Na hora de entregar a declaração, eles se declararam separados. Ela disse que tinha uma renda, porque de fato ele deu dinheiro para ela e gastava dali. E ele tinha a renda dela. Muito bem. A Receita Federal fez o cruzamento. No caso dele, tinham 2 empresas pagando 2 salários para ele, só que ele só tinha declarado um. A Receita foi lá e cobrou. Falou, olha, as empresas informaram que você tem salário desse e desse, então você tem 2 salários. Você informou só um. Faltou recolher. Cobrou. Da esposa dele, não houve cruzamento para dizer, você recolheu a mais, está aqui de volta. Não teve. Cobraram dele que tinha recolhido a menos, mas dela que recolheu a mais, não. Ele, de boa fé, mandou uma carta para a Receita, na verdade ele foi autuado e ele quis explicar. Não fiz nada de errado, é que esse dinheiro na verdade não é meu, é da minha esposa, eu dei para ela e ela ganhei salário e entrego na mão dela. E pus na declaração dela. Ele tinha 30 dias para fazer isso. Ele, como não sabia, achou que era simplesmente uma mera informação, mandou isso 32 dias depois, tinha passado 2 dias. E crente que tinha resolvido o problema. Esse processo ficou lá na Receita Federal 8 anos. Quase 8 anos lá parado. E depois de 8 anos chegaram à seguinte conclusão, olha, como o senhor tinha que ter protocolado em 30 dias, o senhor protocolou em 32 dias, nós não vamos nem ler o processo. É o que tecnicamente a gente chama de não conhecer do recurso. E agora vem a cobrança para ele, para pagar tributo de 8 anos acumulado que ele já pagou. Então essas injustiças é que nós precisamos criar mecanismos, porque quando a gente informatiza, a gente começa a criar a máquina lendo. E nós precisamos ter o ser humano e uma legislação que traduza mais do que outras questões, os princípios, valores e justiça. Aliás, eu até queria comentar, já que o senhor citou esse caso, que esse é até um caso particular meu, que eu pago o convênio médico para mim e para minha esposa. Só que minha esposa tem a declaração dela, imposto de renda, separada da minha. Mas eu pago o plano, que o plano era meu, ela é minha dependente no plano. E ali vem discriminado pelo plano que o Raul, CPF e tal, pagou 10 mil reais por ano, sendo que 5 mil são dele, 5 mil são da mulher. Acontece que eu não posso abater os 10 mil do meu imposto de renda. Eu só posso abater os 5. Isso é uma barbaridade. Eu fui multado, autuado pela Receita por causa disso. E quando eu fui fazer a reclamação na Receita, fui muito bem recebido por um auditor, só que ele falou, olha, o seu caso já não está mais comigo, já foi para outro estado. Está acontecendo também. Polêmica. Isso também. Então, realmente, eu acho que são umas injustiças tributárias muito grandes que são cometidas contra a pessoa, porque eu mesmo, talvez, se eu pagando para minha esposa, daqui a pouco eu tenho que colocar como se fosse uma doação para ela, porque ela não vai ter renda suficiente para pagar se você fizer a doação, você ainda vai ter que pagar o ITCMD, que aí é outra tributação que as pessoas, quando fazem família, e até coloco isso no livro, porque quem faz família, quem faz divórcio, ele não sabe tributário. E quando chega num processo de inventário, ele acaba pagando o que não deve. Então o objetivo sempre, e aí cai tudo no conhecimento. Por isso eu quero mais uma vez agradecer o convite para estar aqui hoje com vocês, podendo difundir um pouco mais a questão do direito tributário, porque isso é cidadania. E foi o que eu pretendi fazer no livro.
exatamente colocar de maneira clara a regra tributária para todo mundo compreender. Fazer do direito tributário o que nós fizemos do direito do consumidor. Dar vazão, explicar às pessoas. Se me permitir, no meu site eu coloquei, lá tem um link, se eu puder divulgar aqui, claro. Que chama Tributos nas Compras. E lá você clica, você vê quanto você paga de tributo no óleo, no azeite, no arroz, no feijão, que é a campanha do De Olho no Imposto. A gente começou a ampliar isso, trazendo algumas dicas. Desculpa, qual o nome, qual o seu site? É o www.kifuri.com.br. Kifuri é KFOURI.com.br. Que eu acho que é alguma coisa para mostrar essas dicas, essas curiosidades e permitir as pessoas refletirem que o que ela paga de imposto, e ela tem que cobrar um serviço eficiente do Estado. Se todos nós cobrarmos, eu tenho certeza, a gente vai ver um mundo muito melhor do que a gente vive hoje e esse país tem muito para desenvolver. Mas nós precisamos ter mais consciência. Não, aliás, eu queria também complementar dizendo o seguinte, há uma outra grande injustiça tributária, que é o seguinte, você tem a sua residência, a sua casa, enfim, um imóvel seu, no imposto de renda está lá, você declarou que custou até essa casa, cujo valor é 100 mil reais. Ao longo dos anos, essa casa está valendo 500, 600 mil reais. Mas o imposto de renda não te permitiu a correção desse imóvel. Ou seja, quando você vender por 500 mil, você vai diminuir 500 de 100 iniciais e vai pagar a tributação sobre 400 como se fosse um lucro. Mas o imposto não te permitiu corrigir. Lembre-se que o IPTU, né, Imposto Predial Territorial e Urbano, vai fazendo essa correção periódica, vai se aproximando do valor real. Já o imposto de renda não permite. E você o inventário hoje é baseado no valor venal do imóvel. E tem um outro ponto, que foi uma grande briga, né? Que eu coloco no livro, que é fruto até da experiência como julgador aqui no Conselho Municipal de Tributos em São Paulo. Na verdade, quando você paga o IPTU, você paga o valor venal. Quando você vende imóvel, você tem que pagar o ITBI, que é aquele imposto de transmissão. Isso. O IPTU ele tem uma base no Código Tributário que diz a base é o valor venal. O ITBI